Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E o programa Mulheres desta semana está trazendo a Luciana Barbosa de Oliveira Santos, que é formada em Engenharia Elétrica, foi vice-presidente da UNE e representante da política brasileira filiada ao Partido Comunista do Brasil, desde 1987, onde exerce o cargo de presidente nacional desde 2015 até os dias atuais. Foi deputada estadual em 1996 e elegeu-se em 98 para um mandato completo. E em 2020 foi eleita prefeita da cidade de Olinda e em segundo turno. Considerada a primeira prefeita comunista do Brasil, e em 2004 foi reeleita para o cargo em primeiro turno, onde exerceu o mandato até o ano de 2008. Foi secretária de Ciência e Tecnologia em 2009, no governo de Eduardo Campos, e deixando também o cargo no início em 2010 para candidatar-se a deputada federal, onde conseguiu eleger-se com 105.253 votos de 2011 a 2015 e reeleita em 2015 a 2019, afastando-se em 1º de janeiro de 2009, afastando-se em janeiro de 2019 para assumir o cargo de vice-governadora do estado de Pernambuco. Eu gostaria de agradecer a você, Luciana, por ter aceito o convite a estar batendo um papo hoje com as nossas mulheres no programa. O prazer é todo meu de poder aqui partilhar, né, do programa Mulheres, viu, Valesca, e dizer que estamos à disposição, né? Afinal, essa pauta feminina é uma pauta muito importante, né? Nós somos nada mais nada menos do que a maioria da população brasileira. Isso. Somos 40% da população economicamente ativa. Cada vez mais a gente assume a responsabilidade de chefe de família. E é preciso mesmo ter esses papos, né, diversos sobre o papel da mulher. Mas fala pra gente, né? Quem é essa Luciana? Fala um pouquinho sobre você. Eu desde sempre tive muita motivação pela luta política em função da influência do meu pai. Meu pai convivia muito com ex-presos políticos, porque meu pai chegou a ser preso político na ditadura militar. E eu tinha um ambiente em casa de muita efervescência, de debates, e isso me motivou muito. Além da própria engenharia, né? Porque meu pai também, né? Ou seja, ele teve uma influência pela personalidade forte que ele era na minha formação. Então eu tive uma vida, né, muito amada, né, de uma família muito unida. Minha mãe, felizmente até hoje, tá viva, né? Meu pai, que morreu há muito tempo atrás, exatamente no ano que eu me elegi prefeita, mas uma família muito feliz, muito agregadora, com todos os problemas que todas as famílias têm, né? Verdade. Com diferenças, mas esse é o meu esteio, né? O esteio afetivo é muito consolidado. E as minhas convicções que eu aprendi desde a família, mas principalmente no partido que eu presido hoje, né? Na universidade eu tive a chance de conhecer, né, os dirigentes do Partido Comunista e até hoje estou aí. E agora com a responsabilidade de levar adiante os sonhos de transformar esse país num país mais inclusivo, mais feliz, né, mais justo. E a tua formação, Luciana, você acredita que agregou possibilidades na trajetória, né, de tua vida? Sim, sem dúvida, né? Eu acabei que, embora eu tenha feito engenharia, pelo fato de eu ter militado no movimento estudantil, eu acabei exercendo praticamente nada na minha área de formação propriamente dita, específica, né? A não ser ali alguma coisa quando eu assumi a presidência do Instituto de Pesos e Medidas, que é uma autarquia estadual que lida com a metrologia, mas que nem sequer é exatamente da elétrica, né? Mas não deixa de ser ali algum diálogo, né, com algo da minha formação. E também na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né, e Meio Ambiente.
também é um momento de dialogar com esse sistema de ciência e tecnologia do Estado. Mas sem dúvida nenhuma que mais agregou na minha formação cultural como gente é essa combinação dos valores que eu aprendi, né, desde cedo na minha família, associado a essa luta mais geral, né, no campo que eu pertenço, que eu tenho muita convicção de que nós, né, temos muito compromisso e responsabilidade com a mudança para melhor da vida do povo brasileiro. E sem dúvida isso foi um grande aprendizado, uma grande escola para mim, né? Isso me tornou uma pessoa melhor, né? Só a convicção que lhe move, né? De que esse mundo tem jeito, já traz outra perspectiva, né? Pra novos horizontes, né, Luciana? Exato. Que bacana. Mas foi justamente na presidência da UNE que vai trazendo em você, vai trazendo uma perspectiva, né, positiva, de engajar-se, né, de entrar na vida política? Eu não cheguei a assumir a presidência, né? Eu fui vice-presidente da UNE, até na corrente que eu participava do movimento estudantil, até eu fui cogitada. Eu é que declinei em função das circunstâncias que eu vivia, né? Eu fiz um curso muito exigente, que eu já tinha, exatamente pela militância, diminuído as disciplinas e eu achava que não dava mais para esticar, né? E por isso que eu abdiquei, né, de assumir uma presidência nacional e foi possível logo em seguida, em função disso, de ter ficado por aqui, né? Ter me candidatado a deputada estadual e exerci o mandato de deputada estadual, né? Mas sem dúvida que foi o movimento estudantil que mais me motivou, né, para a luta política. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça exatamente disputar mandatos eletivos. Eu sempre achei que eu ia ser uma militante da causa que eu defendo, que é o socialismo, mas nunca tinha pensado. Isso foi uma decisão, quer dizer, uma sugestão da direção na época do Partido Estadual, e o porta-voz disso, ou talvez também o ideólogo disso, né? Pode-se dizer assim, não chega a ser ideólogo, a ideia, né? Porque isso não é um conjunto de ideias. A ideia, né? Partiu de Alani Cardoso, que foi presidente do partido aqui, que é um grande dirigente do nosso partido, do Comitê Central daqui de Pernambuco, que foi barbaramente torturado na ditadura militar. Foi ele que sugeriu de ser candidata a vereadora em Olinda em 92. Sim. E eu dizia, mas eu não tenho jeito para isso. Mas aí você adquire o jeito, né? Isso, a necessidade, as pessoas pedindo, o teu olhar crítico com relação a tudo que estava acontecendo no momento, te deu esse impulsionamento, né, para você abraçar a causa e tentar viabilizar possibilidades, né? Me parece que foi um pouco disso que você, né, suscitou isso dentro de você. Na época, a Alani fez o seguinte argumento, disse: não, Luciana, é para você ajudar a construir o partido, não é para exercer o mandato, não é para se eleger. Como quem diz, você vai se candidatar, não é para se eleger, é para organizar o partido em Olinda. Mas acabou que eu virei primeira suplente, um pouco faltou 53 votos para assumir o mandato, e todo mundo disse, então a sua vocação é essa. É essa mesmo. Aí eu acabei até hoje, estou abraçando. Estou nessa frente, né? Que para nós do partido é uma espécie de uma frente de luta para o que a gente imagina da transformação que é necessária se fazer no Brasil. Isso. E como foi que surgiu, né, essa necessidade, esse interesse? O que é que fez o teu olhar direcionar para o partido PCdoB? Foi exatamente a trajetória do meu pai, né, em primeiro lugar, porque ele foi do Partido Comunista, ele me relatava muito todo o significado. Antes de eu entrar na universidade e conhecer o partido,
eu tinha acesso a uma literatura sobre alguns conceitos, né, do socialismo. Eu me lembro muito bem dos cadernos de educação popular que meu pai que me deu, que falava das contradições básicas, o que é que movia a sociedade, o que é que era a evolução das forças produtivas, da base econômica. Então isso era uma coisa que eu tinha curiosidade de entender o fenômeno, né? O fenômeno social, os fenômenos econômicos. E eu tinha me lembro que no colégio eu tive, porque eu estudei no Nóbrega, e tinha o Serviço de Orientação Religiosa, o SOI, e tinha até um jornalzinho no colégio, que era até Pedro Paulo, que fazia o jornalzinho. E eu fiz e tinha lá uma disciplina para fazer um trabalho de campo. E eu me lembro que eu fui fazer entrevista com meninos de rua. E eu ficava muito sensibilizada com aquilo, né? Então eu li Capitães de Areia, de Jorge Amado. Uma prima minha que eu tenho, Iris Guedes, me deu para ler pela primeira vez Josué de Castro, Os Homens Caranguejos. Eu chorei quando eu li aquele livro. Então tudo isso foi me tornando uma pessoa cada vez mais verdadeiramente convencida de que o mundo só tem sentido a gente estar nesse mundo se for para ajudar a transformar, né? Porque a felicidade não existe da pessoa só. Não é possível ser feliz sozinho, né? Isso. Então, isso foi me tornando cada vez, aumentando a minha convicção, né, de que, apesar da política ser vista, né, pela maioria das pessoas como algo feio, né, até porque, de fato, tem muita coisa errada e ruim na política, muitas atitudes, né, e exemplos péssimos, né, de que muita gente se move por projeto pessoal ou para... eu sempre olhei o lado positivo e bom da política. É claro que qualquer que seja a situação, você pode ter as pessoas que se dedicam àquelas determinadas profissões, né? Isso. As profissões, muitas vezes, que não é exatamente o caso da política, né? Político não é profissão. Isso. É uma vocação que você tem para lidar com aquilo. Profissão é outra coisa, né? Você se forma em alguma coisa. Mas eu digo que qualquer que seja papel público que você exerce, porque mesmo quando você se forma em alguma coisa para prestar serviço, em qualquer circunstância, aquele seu papel será público. Isso. E você vai ter que sempre colocar esse espírito público como essencial, né? Isso. Então, em qualquer que seja a circunstância, você pode ter pessoas que agem pessimamente, né? Independente de ser político. Isso, Luciana. Existem maus médicos, existem maus advogados, existe a pecha, né, de antiético ou de corrupção, ela não pode estar só associada à política, né? Isso. Você pode estar associado a várias categorias, né? Você pode estar associado a empresário, a qualquer atividade profissional que você exercer, você pode. Então isso não tem nada a ver com ideologia. Quer dizer, tem a ver com ideologia, né? A ideologia de quem se move para enriquecer em qualquer circunstância é uma, independente, né? Mas eu sempre tive a convicção que a boa política é necessária, né? A gente só transforma por isso. Os preços dos alimentos, a qualidade do ensino, a universalidade da educação, você ter o direito fundamental básico de comer 3 vezes ao dia, de sonhar, de se formar, isso tudo depende de decisão política. Isso.
independente da nossa vontade, a política, ela move a sociedade e a gente precisa ter homens e mulheres movidas por esse espírito público para atuar, porque assim a gente renova a política, assim a gente... As instituições, né, elas são feitas de gente. Isso. E nós temos que estimular as pessoas que se movem por isso para atuar. E as mulheres em particular, né? Porque as mulheres, nós somos minoria esmagadora na política. São muito poucas mulheres. Nós temos uma das piores representações do mundo no parlamento brasileiro, por exemplo. A gente só ganha para Belize e para o Haiti. Nós somos 15% do Congresso Nacional. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então nós precisamos também temos essa força quantitativa de população e precisamos que até a própria população feminina abrace essa causa e está colocando, né, mulheres na política, né? Porque se nós somos construtoras da nação, e somos, que nós somos... E olha que eu não estou contando com o trabalho doméstico, que é trabalho, não é reconhecido como tal. Mas nós somos 40% da população economicamente ativa. Nós somos cientistas. Foi uma baiana que foi muito importante para desvendar o que é a Covid-19. Uma baiana, né, negra, mulher, que uma cientista. Quando se fala da internet, só se fala do Steve Jobs. Mas, na verdade, esse fenômeno da internet, a gente deve aos investimentos americanos, na Agência de Desenvolvimento Norte-Americano, na indústria de defesa, e que essa tela do touchscreen, do Siri, e etc., foram mulheres, e mulheres negras norte-americanas da empresa pública de pesquisa norte-americana, que é a Agência de Desenvolvimento, e que o Steve Jobs pegou aquele conhecimento em convênio com essa agência e fez os investimentos para dar escala, né? Que é a diferença entre inovação, que é quem descobre, quem produz, e quem torna aquele conhecimento negócio. Então, que ele, claro, não estou dizendo que ele não é inteligente, estou dizendo, mas aquilo não foi um gênio, uma genialidade, assim, plim. Não, aquilo ali foram anos de investimento. Construção, né? De uma agência de desenvolvimento da indústria espacial norte-americana, ou bélica, né? Porque os Estados Unidos é um país muito bélico, independente dos governos que historicamente assumiram. Basta ver o papel na Segunda Guerra Mundial. Então, e por ser a potência, né, do mundo do capitalismo, eles têm um investimento fortíssimo na indústria espacial, né? E então é investimento público de uma agência de desenvolvimento estatal que foram as mulheres muito importantes até mesmo na internet. Agora, a fama ganhou Steve Jobs. Isso. Porque ele tornou esse conhecimento uma escala de negócios, né? Isso. Mas essa parte da história, porque é sempre assim, né? A história oficial nunca relevou, botou em evidência o papel das mulheres. Isso, mas aí pensando nessa evidência, nessa importância e nesse espaço que a gente vem construindo agora, né, no programa Mulheres, eu vou pedir para que você aguarde mais um pouco, pedir para que vocês em casa também esperem e já voltamos com a Luciana falando um pouco mais desse engajamento, dessa necessidade, desse reconhecimento dessas nossas mulheres. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica.
controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Estamos nós aqui de volta com a vice-governadora do estado do nosso Pernambuco e vamos voltando a falar, né, um pouco mais, né, sobre essa questão desse empoderamento, dessa necessidade, né, dessas mulheres serem reconhecidas. A gente, né, essa questão da história oficial, né, a gente observa, por exemplo, eu sou a primeira mulher a exercer um cargo majoritário em Pernambuco. Não tivemos senadoras, não tivemos majoritária, que eu digo no âmbito do estado. No âmbito municipal, nós tivemos muitas prefeitas, né? E temos muitas prefeitas, nem tanto. Como deveria, né? Nós somos 12% apenas das prefeitas no Brasil todo. Então, quando a gente olha, a gente não aí, quando resgata a história, aí diz assim, não, Luciana é a primeira, e de fato sou a primeira vice-governadora. Isso. Mas aí, quando você vai buscar mais atrás, poucas pessoas sabiam que ainda no tempo da colônia, antes da República, nós fomos uma das poucas capitanias hereditárias governadas por mulher, e por mais de 10 anos. Que foi a dona Brites de Albuquerque, que era a esposa do Duarte Coelho. Não quero dizer se é bom ou se é ruim, porque o sistema de colonização ele era perverso para qualquer nação que era explorada. Mas eu digo assim, do ponto de vista do papel da mulher, no seu tempo, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. O Duarte Coelho adoeceu
Portugal, não voltou, e ela então assumiu a capitania hereditária. E a bisneta dela também assumiu, ou seja, 2 vezes em Pernambuco nós tivemos uma das principais capitanias hereditárias, que era mais próspera em função do ciclo econômico da produção da cana-de-açúcar. Você teve mulheres à frente, né? Outra coisa curiosa, ainda muito avançada, que é a Luísa, que foi donatária da capitania do Espírito Santo. Essa era uma valente. Essa mulher enfrentou os corsários ingleses, que os ingleses eram miseráveis na época da colonização. Verdade. Quando eles entraram para colonizar, eles fizeram aquele estrago na África do Sul, que é o maior exemplo de perversidade, né? A África do Sul, na década de 70, Mandela passou anos preso simplesmente para lutar pelo direito dos negros, que são originários da terra, terem direitos básicos, sequer de andar dentro de um ônibus, pelo apartheid que aquilo representou. Então a Luísa do Espírito Santo venceu os corsários ingleses, né? Então essas histórias das mulheres não vai para o livro da história oficial. Quando se fala da restauração pernambucana, né, só se fala de André Vidal de Negreiros, de Henrique Dias, né, de Felipe Camarão, mas não fala, a não ser muito recentemente, das heroínas do Tejuco-Papo, que foram também importantes na restauração pernambucana. As 3 Maria, né? Maria Camarão, a Maria. Então, não é fácil. Uma das grandes líderes das lutas libertárias no Brasil, na Bahia, que é a Maria Quitéria, ela teve que se travestir de homem para poder defender a pátria, o interesse da pátria, né? A que ponto foi preciso, né, Luciana? Ou outras, para estudar, para fazer ciência, também tiveram que se travestir, porque era proibido as mulheres estudarem, não é? Então tem as mulheres, para poder se afirmar na cena, seja ela da arte, seja ela da ciência, seja ela da luta política, elas tiveram que quebrar muitas amarras, né? E tiveram que... Ou mesmo o direito de votar, né? A gente veio votar no século passado, na década de 30. Quer dizer, se a abolição da escravatura nós tivemos quase 400 anos, o direito da gente votar, ou seja, de votar e ser votada para exercer o mínimo de cidadania, se deu de mais de 400 anos, né? Foram 430 anos para poder ter o direito do... Quando a gente olha na linha do tempo, isso é uma aberração. Para poder... Então, a vida da mulher não foi fácil, não. Não é fácil. É verdade. Mas a gente tem que escrever com letras garrafais na história. Esse é um esforço que a gente faz, né? O papel das mulheres, até para poder inspirar outras, para motivar, não é? E dizer que você é capaz, você pode fazer o que você quiser fazer. Isso. E muitas vezes é o exemplo. Não é? A primeira mulher que nós tivemos como presidente da República foi Dilma Rousseff. Isso. Já agora, num país de mais de 500 tempo. anos, né? Então, são aspectos que são sempre que são necessários afirmar para que as pessoas se inspirem, porque se depender dessa cultura machista, você sempre será aquela incapaz, Isso. que não vai poder fazer, que não pode isso, não pode aquilo, que isso não é lugar de mulher, que aquilo aquilo deixa de ser. E muitas vezes acontece até dentro de casa, né, Luciana? Nos relacionamentos, a gente já observa, muitas vezes o homem colocando a mulher nessa condição de incapaz, de que não pode, né, nesse lugar que muitas vezes ele tenta ofuscar nesse potencial dessa mulher. E a importância desse desabrochar, desse buscar espaço, de conquistar possibilidades. É mais ou menos por aí. Ah, sem dúvida, né? E embora que eu ache que a cultura machista, ela não é sexista, né? Ela não é uma coisa do homem, às vezes é a cultura da sociedade, né? Isso. E que às vezes a própria mulher
ela é condicionada a reproduzir aquele tipo de comportamento com os próprios filhos, né? E a própria mulher pode enxergar outra mulher assim. Isso não é papel de mulher, não é? Porque a cultura machista é para todos, é para homens e mulheres. E a gente tem que enfrentar, né? Levar a consciência dessa situação secular, de opressão, de conceitos, né? Não é simples, é cotidiana, né? Mas está valendo a pena. Isso. Já se mudou muito. Já tem avanços consideráveis, né, Luciana? Exatamente. Para você, como é que foi gerir, né, o município de Olinda? Eu considero que foi um dos maiores desafios da minha vida. Eu imagino. Eu tinha 34 anos. Eu já tinha sido deputada estadual, eu já tinha sido diretora da União Nacional de Estudantes, já tinha exercido uma função pública na presidência de uma autarquia que foi Instituto de Pesos e Medidas, mas eu posso dizer sem medo de errar que foi um momento de maior maturidade que eu alcancei muito rapidamente. Imagino. Eu costumo dizer que a minha linda juventude, porque no primeiro ano de prefeitura eu dei uma... porque a responsabilidade de aquilo dar certo, né, de ser mulher, de ser do Partido Comunista do Brasil, de ter sofrido muita violência política. Isso. Porque era uma campanha duríssima, apesar de ser contra outra mulher, mas eu fui acusada de tudo, de todo tipo de coisa chula, rebaixada, do anticomunismo, daquele mais atrasado que possa ter, que até hoje persiste, que é assim, não é de família. Na época eu não era casada, né? Não é de família, contra a religião. Então todos esses estigmas, né, que procura, ou seja, nós os comunistas, infelizmente, apesar de a gente vai completar 100 anos agora, ainda é visto como bicho-papão. E até quando eu assumi, ganhei a prefeitura, tem uma revista, Caros Amigos, que estampou assim: ela não come criancinha. Exatamente para contestar o estigma, né? Que foi construído, né? Que foi construído. Então, foi muita pressão que eu vivi, né? E eu tive que ter muita sensatez e muita serenidade, porque com muita pressão você pode não aguentar, né? Mas é por isso que eu digo que eu amadureci assim, e foi extraordinário, foi uma experiência muito exitosa. Nós mudamos a qualidade de vida. Olinda se tornou o 3º índice de desenvolvimento humano de Pernambuco, não é qualquer coisa. A gente só ficou perdendo por Recife e Fernando de Noronha que não conta, né? Isso. Porque Fernando de Noronha é 3.500, uma ilha maravilhosa, um paraíso. Isso. Então a gente ficou como o 3º índice de desenvolvimento humano de Pernambuco. Nós temos longevidade, demos um salto significativo no saneamento básico da cidade. Também teve um período, eu peguei 6 anos do governo Lula, isso fez diferença, né? Mas também a gente tinha projetos. A Dilma tinha uma admiração muito grande pelo que ela era secretária, ela era responsável pelo PAC, pelo programa, né, de infraestrutura, que era chamada Mãe do PAC, e ela ficava impressionada com a nossa capacidade de execução. Hilda Gomes era uma mulher que era secretária. Eu dizia que meu governo era rosa-choque, porque metade do governo era secretária, eram mulheres, e mulheres em funções que não eram comuns, de infraestrutura, no planejamento, que era a Sônia Coutinho. Então a gente tinha ter secretarias mais para o sexo masculino, né? Digamos assim. Você esperava que uma mulher pudesse ter o potencial para assumir. E você pôs para mostrar realmente que a mulher, de fato, tem essa capacidade.
Nós implantamos a saúde da população negra para enfrentar a anemia falciforme. Nós implantamos uma brigada Paulo Freire, um programa fortíssimo de alfabetização. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma taxa de analfabetismo em Pernambuco que Olinda tem a metade da taxa de analfabetismo. Nós fizemos um investimento muito forte em convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. Fizemos programas fortíssimos com Jarbas Barbosa, na época que era presidente da FUNASA, para enfrentar a tuberculose na cidade, que ainda tem indicadores inaceitáveis, né? Então nós enfrentamos isso, enfrentamos os índices de mortalidade materna, infantil. Nós mudamos completamente esses indicadores, né, na cidade, e principalmente a cobertura de saneamento básico. Só que é saúde, né? Isso. R$1 que você bota no saneamento, você economiza 4 na saúde. Só a bacia do Bibiribe, a Ilha do Maruim, o V8, V9, nós tiramos quase 2.000 famílias que moravam dentro do canal da malária. Né? Não foi qualquer feito, né? E iniciamos o Fragoso, que é essa obra que já no governo de Renildo deu ordem de serviço com o então governador Eduardo Campos, e essa obra hoje é executada pelo Estado, porque na época Dilma, que era secretária do PAC, a ministra do PAC, ela disse assim: vocês não têm mais dinheiro a fundo perdido, porque você já gastou todo o seu dinheiro a fundo perdido, que você já fez todos os projetos. Eu digo, mas as outras cidades não têm projeto e eu tenho um projeto. Aí Eduardo estava na hora e disse: eu financio. E é uma obra estruturadora, né? Porque aquilo vai ser uma redenção do ponto de vista dos alagamentos, do sistema viário. Então eu tenho a sensação, né? Aquela orla de Olinda, que é o lazer mais democrático que existe, aquela ciclovia, o calçadão, tudo isso são coisas do nosso tempo. Toda aquela via que vai até Paulista, aí já foi Renildo como prefeito, que fez toda aquela avenida, né? Então, são transformações, caixa d'água, Sapucaia de fora, Sapucaia, né? Aliás, Xambá todo, né? A Sapucaia, a gente colocou o dinheiro lá, Renildo deixou o dinheiro e, infelizmente, perderam o dinheiro na gestão posterior, na gestão atual. Mas foi uma transformação muito importante. Eu tenho muita... tenho muito orgulho, não é uma coisa feia, né? O orgulho não é no sentido da vaidade, não. Eu tenho aquele sentimento de dever cumprido, né? Luciana. Foram 8 anos... depois não é à toa que eu fui reeleita no primeiro turno, ainda fizemos sucessor, Renildo também foi reeleito de maneira consagradora. Então foi um tempo bom, de um grande aprendizado, vamos dizer assim, eu tenho aquela sensação de uma saudade resolvida. E você fez o que foi possível, brigou, né, até onde e mais além do que tuas forças te podiam. Né? E a sensação realmente desse dever cumprido, de fato. Né? E aí vem a tua trajetória, né, que já tinha passado, enquanto deputada estadual. Né? Como você se viu enquanto deputada? Quais as ações que você trouxe para Pernambuco? Como é que você poderia trazer para a gente um pouquinho dessa tua trajetória também enquanto deputada estadual? Eu fui deputada antes de ser prefeita, né? Eu fui deputada estadual. Então, no mandato parlamentar, eu enfrentei situações muito... A mais marcante que eu enfrentei foi a primeira greve da Polícia Militar. Eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, o nosso governador era Reis, e foi um dos momentos mais críticos, tensos que eu vivenciei, e ajudei muito a mediar aquele conflito, e a gente foi muito importante na época, eu e João Paulo.
que também era o atual deputado do nosso partido. A gente era da Comissão de Direitos Humanos. A gente fazia uma dobradinha. João Paulo dizia que a comissão era eu e ele e eu. E a gente teve momentos também muito difíceis, né? Que foi a época da privatização do Bandep. Embora hoje, naquela época, né, eu era contrária, mas votei por ser da base, mas eu acho que não foi errado, porque os bancos estaduais já não tinham condições. Não existia uma política macroeconômica no Brasil que sustentasse mais. Isso. E teve também a privatização da CELP, que aí eu votei contra a privatização, né? Então foram, mas a principal questão na época, eu fiz muita proposição voltada à questão da mulher, né? Por exemplo, eu e João Braga junto, hoje a lei que possibilita a ligação de trompas foi de minha autoria com João Braga, que eram mulheres acima de 25 anos que tivessem 2 filhos. Então, eu peguei um período que eu era deputada da oposição, porque depois de Arraes Jarbas na eleição, e era oposição a Arraes, então não era fácil aprovar projeto de lei, por ser da oposição. Mas eu fui campeã da quantidade de maior proposição legislativa na Alep. E eu era muito ativa. Todos os dias eu falava no plenário. Eu era muito assídua, além de participar dos movimentos sociais, né? Eu participava de campanha salarial do metalúrgico, campanha salarial do químico, da luta dos servidores, de passeata de estudantes. Isso. Teve uma luta, eu estava lá. Isso, eu imagino quanto para você isso estava bem vívido, né? Mas aí a gente vai agora para o nosso comercial. Peço para que vocês aguardem mais um pouco, a gente vai compreender o que faz um deputado estadual, tá? Peço para que vocês segurem mais um pouquinho, já nós voltamos. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado.
Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je... Olá, estamos de volta com a Luciana Santos, batendo um papo sobre sua gestão, toda a sua trajetória, e agora ela vai explicar pra gente, né, o que é que vem a ser, né, as funções que uma deputada estadual ela desenvolve. O parlamentar, né, seja o vereador, seja o deputado estadual, federal, em instâncias diferentes, mas o papel principal deles, né, é a fiscalização dos poderes executivos, né, é proposição, né, de legislação, né, ou de soluções para diversas políticas públicas. E para fazer essa proposição é preciso de uma elaboração, é preciso de consultas, é preciso ter domínio da realidade objetiva. Se for no plano econômico, você precisa conhecer a dinâmica daquela determinada cadeia produtiva e os impasses que aquela determinada cadeia produtiva vive, para você apresentar soluções. Ou na temática de direitos humanos, né, você tem violência, né, de todo tipo de desigualdade, ou de gênero, né? Ou do preconceito racial, ou do preconceito por opção sexual, ou melhor, orientação, né, sexual. Você tem aí tudo que diz respeito à vida cotidiana, o parlamentar, ou da educação, né? Ajuste que você acha que precisa fazer na saúde pública, ter políticas específicas e fatos novos que vão se apresentando, a percepção ali de como você aprimorar o desenvolvimento da educação. Então tem as comissões no parlamento, tanto no âmbito federal como municipal como estadual. Comissão da Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Direitos Humanos, Comissão do Trabalho, né, para que a gente observe as relações de trabalho. Então tem várias comissões nos parlamentos que visam observar aquelas políticas públicas para poder você propor soluções, debater, consultar. E tem as lutas sociais de uma maneira geral, não é? Que você, dependendo do perfil do parlamentar, ele participa das lutas sociais. Outros não, outros são mais ligados, não foram forjados nas lutas sociais. Então cada qual tem um perfil, uma dinâmica diferente, mas esse é o papel principal do parlamentar. E trazer mais ações no nível mais estadual, mais voltado, diferente um pouco do federal. O federal faz essa mesma coisa sendo no âmbito federal, proposições para o país todo. E é claro que essas são as mais determinantes. Isso. Porque você só pode legislar ou fazer proposição, aprovar leis que vão impactar naquela política pública se tiver cobertura constitucional e até lei federal em alguns casos. Então, até tem uma certa autonomia de uma lei municipal, mas desde que ela esteja cobertada na legislação nacional, né? Então, o parlamento ele é eminentemente formador de leis, né? Que determinam aquela determinada política pública,
e até orçamentária, mas o orçamento você só aprova. Isso. Quem decide o orçamento é quem é eleito majoritariamente, ou o presidente da República, ou o governador, ou o prefeito. Ou a prefeita, ou a presidente, ou a governadora. E aí veio primeiro essa tua trajetória enquanto deputada para vir depois a tua trajetória enquanto prefeita. É. E para você, como é que foi ser a primeira prefeita comunista, né, do Brasil? Foi assim, eu estava falando, né, do que foi esse exercício do mandato na prefeitura, os êxitos que nós obtivemos, é um senso de responsabilidade muito grande. Até pelo bombardeio que eu sofri na eleição, todo tipo de preconceito. Então eu sabia que não podia dar errado. Isso. Até para afirmar o papel da mulher e de uma comunista à frente de um governo. Então era um negócio que tinha que dar certo. Então eu, como eu disse, foi a minha linda juventude. Você se doou, né? Que me doei para poder acontecer os feitos do qual eu já aqui me referi, né? Que se traduziu no 3º Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Pernambuco. Imagina. E enquanto secretária, né, na parte de Ciência e Tecnologia no governo de Eduardo Campos, como é que você se viu enquanto, né, contribuindo com essa pasta? Foi uma gestação, pode dizer assim, porque foram 9 meses só. Mas a gente garantiu, por exemplo, a gratuidade, né, da Universidade de Pernambuco, que era uma das poucas universidades públicas do Brasil que não eram gratuitas, né? Foi um momento em que foi possível ajudar a desenvolver todo esse sistema de ciência e tecnologia do Estado, que é muito rico, que nós temos o principal, que é muita inteligência. Pernambuco tem um acúmulo, né, de conhecimento e de quadros na ciência, de cientistas e de nomes renomados que nos afirmam muito no cenário nacional. Então nós temos um sistema de ciência e tecnologia pujante. Temos uma fundação de amparo à ciência, que hoje é presidido por Fernando Jucá, né, que também é um exemplo para o Brasil todo de acertos, né, a fundação. Então eu pude fortalecer esses instrumentos do sistema. Tanto o nosso conhecido, né, e renomado Porto Digital, Isso. Na fundação, o ITEP, as próprias universidades, a UPE, que a gente tem relação direta, o nosso centro de hospitalar, que é escola e serviço ao mesmo tempo, que é dentro da UPE, que é o CISAM, né, que é o PROCAP, que são instituições, que é o Hospital Oswaldo Cruz, né, que são verdadeiros laboratórios de eficiência e de inovação. Então, muitas especialidades, né, você só trata no Oswaldo Cruz, né? Então foi uma honra muito grande, ainda mais que Eduardo estava num momento de muito acúmulo, né? Muita afirmação, o Lula como presidente da República, então foi uma parceria muito forte e foi uma experiência também bastante rica e significante, apesar de ser muito curta. Verdade. E como é que você tem visto a questão da pandemia, né? Como é que está a nível do Estado, a questão de vacinação? O que você poderia dizer para os nossos pernambucanos? Eu digo assim, que Paulo Câmara, o nosso governador, ele tem feito o dever de casa. Isso. Paulo, ele nesse período todo de 8 anos, ele só enfrentou desafios. Ele não enfrentou... Eu digo assim, desde o dia da convenção que eu digo, Paulo, você conseguiu ser bom no bom. Aliás, bom no ruim. Porque ser bom no bom é bom. Todo mundo é. É difícil a pessoa ser bom no ruim. Ele tem sido assim. Que ele pegou uma situação muito adversa. Quando ele assumiu, ele pegou crise econômica, crise política. A crise política se arrasta. No meio desse caminho teve impeachment de Dilma. Assumiu Itamar. Depois veio essa situação trágica que a gente está vendo no Brasil sob a liderança de Bolsonaro, né? A gente se sente ausente.
Valesca. Órfão. Ausente não, a gente se sente órfão. Porque a gente tem que resolver os problemas da Covid quase que matando no peito. Porque até para poder ter os recursos, teve que ter uma luta política e até judicial para poder haver o financiamento, que é um dinheiro do povo. O dinheiro federal é dinheiro do povo, né? Não é do presidente da República. Mas o presidente da República que desde o primeiro momento debochou da doença, tratou ela como uma coisa menor. E até comparava com a HN1. Não, o Brasil é isso mesmo, o Brasil sempre teve um problema no sistema de saúde. Não pode ser assim, nós estamos vivendo o epicentro das mortes no mundo, de óbitos. Né? Nós vamos chegar, infelizmente, aí para umas 600 mil pessoas. Então ele contestava a vacina, ele contestava o distanciamento social, contesta. Né? A vacina não, que a vacina agora ele virou o pai da vacina, que ele era contra a vacina, dizia que era ideológica, a vacina da China, que jamais chegou a dizer isso, não é a oposição que está dizendo, ele disse, né? Ele escreveu no Twitter, falou que a vacina era chinesa, então não ia fazer. Resultado, quem está vacinando o Brasil é a Coronavac. Se não fosse o João Dória lá em São Paulo, o que seríamos de nós? 28 milhões de pessoas foram vacinadas. Mas se não fosse a insistência de Dória lá na Coronavac, não teria vacina. E agora essa confusão com a Sputnik. Sim. Quem garantiu a Sputnik foram os governadores do Nordeste. E agora a gente não sabe nem se vai ter. Aí agora, a própria Fiocruz da Oxford, a AstraZeneca, ela depende de insumos chineses. Isso. Então não adianta você querer brigar com a China. E ele briga com a China. E nós somos o maior exportador para a China. A China é o maior superávit da balança comercial que nós temos no Brasil. É porque a gente vende os nossos produtos commodities para a China. E ele, simplesmente, por questão ideológica, resolveu se agarrar lá com o Trump. O Trump nem liga para ele. Fica por ali. Quer dizer, uma coisa... perdeu a eleição ainda por cima. Aí, de repente, ele que não liga para o meio ambiente, quer dizer que agora é ele que defende o meio ambiente. Na reunião do clima foi um horror, Mas, ou seja, a Covid, o que a gente tem feito? No Brasil, aqui em Pernambuco, a gente tem feito dever de casa. O governador Paulo garantiu numa velocidade gigante leitos. Nós somos o segundo maior leito do Brasil em termos absolutos, não é proporcional. Logo no início da pandemia, a gente estava lá entre as piores situações de óbito do Brasil. Hoje nós estamos entre as menores. Né? Exatamente porque a gente conseguiu e tomou medidas de distanciamento social, muito polêmica, mas necessária, porque nós sabemos que isso tem impacto na economia. Isso. Mas não existe economia se não se enfrentar a Covid. O que Bolsonaro quer fazer é colocar a responsabilidade da economia no colo dos governadores, mas ele não toma nenhuma providência sobre a Covid. Não providenciou vacina, não fez o acordo com a Pfizer, né? Que podia ter sido feito, não tem vacina, não resolve os insumos, a não ser na força, que foi assim que a gente conseguiu garantir que ele resolvesse os nossos leitos, né? É essa situação que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente, mas a gente está cumprindo o nosso dever de casa, né? João Campos agora já anunciou os professores da rede municipal de 40 anos, não é? Então, estamos lutando muito, né? E trabalhando sem parar. O governador é de domingo a domingo agarrado nesse assunto para poder resolver. Então, a gente não tem sido lutado. fácil, né, Luciana? Não. É uma guerra constante cada dia. E é uma tragédia, são dores, são histórias, né? Isso. São coisas que poderia ser evitada. Não quer dizer que a Covid não ia matar, mas não nessa escala. Uma proporção, né? Porque são coisas que você pode reduzir. Não é? Se você tiver atitude, se você fizer o que a ciência
diz que é para você fazer, Isso. não é? O mundo todo sentiu esse impacto, o mundo todo sofre com tudo isso. E nós aqui na ponta, né, no nosso estado, aqui do Nordeste, estamos também sentindo todo esse impacto que vem ocasionando. Mas é isso que vem a ser, né, que torna o teu diferencial enquanto vida política, né? O que você poderia dizer? O que se te torna diferente dos demais políticos, né? Enfim, do gênero masculino, feminino, mas o que faz ser diferente, né? Quem é essa Luciana Santos? Né? O que tornaria isso ser diferente dos demais? Eu considero que eu sou uma pessoa comum, né? E que me movo por convicção. Primeiro, que eu acredito mesmo que nós podemos enfrentar uma melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e do povo pernambucano. São essas convicções que me movem. O que me move também é que do campo que eu pertenço, né? Eu sou, né, do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que defende o socialismo no Brasil, porque eu acho que esse é o modelo econômico e social mais justo, né? Mais inclusivo, que não se move pela lógica do lucro, né? Que é a lógica do capitalismo, né? E que é preciso que a gente tenha produtividade, eficiência, competência, dedicação e que cuide das pessoas. Isso é o nosso principal objetivo. Transformar uma realidade de um país rico e de um povo pobre. Essa contradição é inaceitável. Uma coisa é você ser um país pobre de um povo pobre, outra coisa é você ser um país rico de um povo pobre. Então o que falta é decisão política. Não é? E mesmo os países pobres, tendo decisão política, você tem condições de reverter. Imagine nós, que temos tudo, da água passando pela terra fértil. Nós somos verdadeiramente abençoados por Deus. Verdade. Porque o manancial de água, de terras férteis, isso são as benesses, né, da natureza, que nós temos que colocar essas vocações para produzir riqueza e para que essa riqueza volte para quem as produz, né? Exato. Então, esse é que é o desafio e é isso que me move até hoje e que me faz feliz. A felicidade vem disso, de uma convicção que eu tenho que é possível ajeitar as coisas, né? Isso. É preciso mudar, é possível mudar as coisas. E por isso que eu enfrento a luta com essa disposição, a disposição de quem tem essa perspectiva, né? E de quem tem a alma tranquila de que procura fazer tudo nessa direção. E projeção política para 2022? Para 22 existe ainda muito tempo, é uma eternidade. É uma eternidade, a gente ainda vai. E não poderia deixar de falar também, né? Como eu já falei, da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, do partido que eu pertenço, né? Do meu marido, do Valdemar Borges, da minha filha, isso tudo são esteios, né? Afetivos que também lhe deixa mais serve de base, né? Para você fazer a luta pública, né? Você tem o apoio, pode contar com a família, né, Luciana? Exatamente. Interessante. Então eu gostaria de agradecer a você, nosso tempo já está chegando ao final, né, por você ter aceito o nosso convite, e queria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. O que eu queria desejar para as mulheres, né, é que elas possam sempre ter sonhos, né? Ninguém pode tolher as vontades. Nós precisamos pensar no que é que nós queremos ser e nos agarrar, não é, a isso sem amarras, né? É isso que eu desejo às mulheres, que elas possam perseguir os seus sonhos com muita determinação.
Ok. Redes sociais, Luciana, você poderia deixar pra gente? Eita, eu não sei de cor. Pra você ver que eu sou péssima nisso, né? Mas Tem Facebook é Luciana65. A gente Boa vai colocar embaixo as redes Bota, né? sociais para vocês Facebook. entrarem em contato com a Luciana, quiser esclarecimentos, dúvidas, Instagram, perguntas. Face, Twitter, eu tenho Twitter. A gente vai estar passando para vocês aí, mas não deixem de assistir, né, essa entrevista. Mas antes de concluirmos essa entrevista, eu gostaria de passar as tuas mãos, tá? Essa lembrança, que é uma lembrança do programa Mulheres em parceria com a Companhia do Croissant, que fica no Big Bom Preço de Casa Forte, Zona Norte, e na Zona Sul fica em Camboim, né, Rua Camboim, 421, próximo ao terminal de ônibus de Setúbal. E o telefone é o 98486-5383. Acompanhe-nos através do nosso blog, revista goodpernambuco.com.br, Instagram, GoodPE YouTube, GoodPE Comunicação, Facebook, GoodPE TV, LinkedIn, Pedro Vidal, e tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres.